Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo agora tá com mais qualidade, né? Deus abençoou, né? O canal, ganhei um celular novo, né? Graças a Deus. Minha avó me deu de presente. E agora a gente vai ter um vídeo, né? Sem delay, um estudo sem delay, né? Aquele atraso horrível que fica no vídeo. A gente não vai ter mais esse probleminha agora, né? Então, agora, né, a qualidade está melhor e agora a gente pode fazer um estudo melhor ainda, né? E hoje a gente vai falar sobre o santuário terrestre e os símbolos. Então, hoje a gente vai explicar um pouco mais sobre o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo, o que tinha dentro, o que significa, né? O que simboliza, na verdade, cada um desses compartimentos, né? Os objetos, o que simbolizava. Então, bora começar que hoje o estudo tá maravilhoso. E bora lá. Nenhuma linguagem pode descrever a glória do cenário apresentado dentro do santuário. Cada móvel e objeto tinha um objetivo e era um pálido reflexo dos esplendores do templo de Deus no céu. Seu simbolismo apontava para as fases do ministério de Jesus no santuário celestial. E os objetos estavam relacionados com doutrinas fundamentais para a compreensão do plano da salvação. Por isso, o santuário tornou-se o foco dos ataques do inimigo de Deus, que procurou desviar a atenção das pessoas para um sistema falso de salvação. Agora a gente vai ver em eu vou mostrar aqui para vocês a imagem para você, né, ter mais ou menos ideia do que a gente vai falar agora. Olha, aí aqui, ó, essa partezinha mais clara é o pátio, né, do santuário terrestre. Aqui é o lugar santo e aqui é o lugar santíssimo. Então, aqui tem a Arca da Aliança, aqui o altar de incenso, a mesa com os 12 pães asmos, o castiçal com as chamas, né? A pia e o altar de holocausto e a porta que dava a entrada para o pátio. Então, agora você já tem um exemplo, né? Mais visível, né? Do que a gente vai falar. Então, agora eu vou começar. Falando do pátio, tá? Então, no pátio tinha a entrada. Essa entrada chamava a porta do caminho, né? Então, eu acho que é melhor explicar com a imagem, né? Eu fiz a anotação, mas acho que não vai dar para vocês verem. Então, eu vou falar. Aqui na minha câmera, para mim, tá ao contrário. Bora lá. Aqui, ó, é a porta, né, do caminho. Então, vai dar entrada para o pátio no santuário terrestre. Aqui, então, o pátio representa a terra, né, que é onde Jesus veio para morrer. Então, na terra tá o quê? O lugar do holocausto, que simboliza a morte o sacrifício de Jesus na cruz. Então, aqui tá simbolizando, né, a morte de Jesus na cruz, que é o holocausto, onde era oferecido no santuário terrestre os animaizinhos, né, que era sacrificado para remissão dos pecados, né, do povo. E aqui
tinha a pia onde o sacerdote se lavava, né? Para poder entrar no lugar santo. E uma vez no ano, ele também se lavava para poder entrar no lugar santíssimo, que era o sumo sacerdote que podia entrar uma vez no ano, que era para fazer a expiação, né? Que a gente já falou também um pouco sobre isso aqui no canal. E então, o altar de holocausto, então aqui simboliza a terra, o pátio. A entrada simboliza o caminho, né, que é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho. Então, a primeira porta é a porta do caminho, que simboliza Jesus. O altar de holocausto simboliza o sacrifício de Jesus na cruz. A pia simboliza o batismo de Jesus, né, para ele dar início ao seu ministério aqui na terra. Então Jesus, ele estava aqui no céu, no lugar santíssimo. Aí ele saiu, foi para o lugar santo, veio à terra, né, no pátio aqui, ele veio à terra e se batizou. Depois ele, né, foi feito o sacrifício. É o Filho de Deus, né? Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado. Então, assim que ele morre, ele volta para o lugar santo. E aí, quando ele começa a dar início ao outro processo de expiação, né? Esse véu aqui, ele é rompido, né? No caso, no santuário terrestre, o véu, né, se rasgou de cima a baixo quando Jesus morreu. Então, quando ele vai ao céu ressuscitado, né, ele começa a dar início ao como que fala? O serviço de sacerdote. E depois, quando ele termina, ele começa a dar início ao o trabalho, né, de sumo sacerdote. Então, ele começa ao processo de expiação, né, que é o processo que a gente está vivendo hoje, né, o juízo de investigação. Então, nada mais é do que o trabalho de Jesus como sumo sacerdote, fazendo a expiação do povo de Deus, tá, gente? Então, por isso que é tão importante você confessar os seus pecados somente a Jesus, né? E pedir perdão em nome de Jesus. Porque é só Ele que tá no céu. E tá fazendo isso, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. É Ele que é o Filho de Deus, que veio para morrer por nós, tirou nossos pecados e é nosso advogado e justo juiz. Então, somente Jesus, ele tem esse poder, a capacidade e tudo de como que é, autoridade para fazer isso. Então, nenhum ser humano mortal, pecador, como a gente, né, tipo, Maria foi a mãe de Jesus, né, e ela foi, né, a melhor pessoa que, tipo, ensinou a Jesus, né, tudo que ele precisou, através do Espírito Santo, é claro. Então, ela foi uma grande mulher, mas mesmo assim, ela também, né, era um ser humano como a gente e também tinha pecado. Então, não podia fazer isso que Jesus está fazendo hoje. Então, ela não pode perdoar pecado, né, porque ela está morta. Somente Jesus ressuscitou e está no céu, né? Quando Jesus ressuscitou, ressuscitou também uma multidão de pessoas com ele. E Maria estava viva, então não podia ser Maria que subiu com ele. E muito menos apóstolos, porque os apóstolos também estavam vivos. Então eram outras pessoas que quando Jesus morreu, né, a cova de todas as pessoas que estavam mortas tremeu o chão, né, porque teve um terremoto. Então abriram-se essas covas. E aí quando Jesus ressuscita, essas pessoas, logo após a ressurreição de Jesus, elas ressuscitam também e entram na cidade, né, dizendo, Jesus ressuscitou a gente, no caso a gente ressuscitou com Jesus, né, alguma coisa assim. Eu não lembro a palavra certinha para dizer para vocês, mas tá escrito. Então, bora continuar, senão eu saio da... Bora lá. Então,
Aqui tem um lugar santo, então para entrar no lugar santo tinha a porta da verdade. Jesus disse: Eu sou o caminho, né? E a verdade. Então a segunda porta é a porta da verdade. E aí entrando aqui no lugar santo, né? O lugar santo e santíssimo representa a casa de Deus. Então é o santuário verdadeiro, tabernáculo que Deus construiu. Por isso que o pátio simboliza a terra. E o lugar santo e santíssimo é realmente a casa de Deus, né? Simbolizando, é claro, a casa de Deus no céu. Por isso que tinha que ser exatamente como Deus tinha mostrado no monte para Moisés, né? Que ele disse: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles e faça segundo o modelo que eu te mostrarei. Então, Moisés teve que seguir exatamente como Deus tinha mostrado para ele. Então, aqui tem a mesa, né, com os pães da preposição, acho que é assim que fala. Então, a mesa representa a Bíblia. O pão, né, que estava em cima da mesa, representa Jesus, né, como o pão da vida. Eita, meu celular tá descarregando. Então, o pão da vida. B, coloca aqui meu celular para carregar. Então, o pão da vida. O número de 12, né, representa 12 pães, né, representa as 12 tribos de Israel. E depois, né, representa também os 12 apóstolos, né? E aí a gente vem para o castiçal. Então, o castiçal, cadê? O castiçal, né, com as sete tochas. Bom, tem aquele, parece um garfo com 7 negocinhos. E... Peraí, gente. Eita, ficou torto agora. Pra carregar aqui, tá, gente? Que tá descarregando aqui o celular. E senão vai apagar. E eu não quero fazer corte, que eu não sei editar ainda. Mas, bora lá, já tá ok. Obrigada. E aí, tem aqui o castiçal, né? Com as 7 tochas, né? Que representa o quê? O Espírito Santo. Mas não é só isso. O castiçal representa mais algumas coisas. Então, o castiçal representa o Espírito Santo, né? Porque o fogo que estava nas tochas não podia apagar em nenhum momento sequer. Então, né, representando que o Espírito Santo ele está com a gente durante todo o processo. E não podia se apagar, porque o Espírito Santo não vai deixar a gente, né? O povo de Deus não é deixado pelo Espírito Santo. Apenas o Espírito Santo vai se retirar, né, por opção daqueles que rejeitam a voz do Espírito. Então, aí não é o Espírito que deixou, mas sim a pessoa que rejeitou ouvir o Espírito Santo. Mas bora continuar. Então, o castiçal representa o Espírito Santo. A parte do meio do castiçal representa Jesus Cristo. E as 7, né, os 7 negocinhos que fica, eu não sei o nome, mas tem os 7 negocinhos. Ai, gente, eu esqueci a palavra. Bom, vocês entendem, é aqueles negocinhos que ficam assim. Então, representa as 7 igrejas, né, que tá no livro de Apocalipse. Que Jesus fala que ele anda no meio delas, né? Então, e também fala dos 7 espíritos, que são as 7 igrejas. Então, o castiçal representa também não só o Espírito Santo, mas Jesus Cristo e também as 7 igrejas, né? Os 7 espíritos. Então, as 7 igrejas movidas pelo Espírito Santo, né? No nome de Jesus, né? Que maravilhoso. E também aqui tem o altar de incenso, né? Representando
as orações dos santos, dos justos, no caso, a oração de cada pessoa que já se entregou a Jesus, que aceita Jesus como seu advogado e justo juiz, ok? E entrando aqui tem a porta da vida, né? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por que que se não aceitar Jesus, não chega no Pai? Porque Jesus, ele tá aqui, ó, na frente do altar, né, de incensário. Ele tá recebendo as orações dos santos, né, através do Espírito Santo. Então, ele tá aqui de frente pro altar, que tá de frente, né, pro trono de Deus. E ele fala diretamente com Deus, porque no céu não tem o véu que separa o santo do santíssimo. Existe dois, no caso é uma sala com dois ambientes, vai, é tipo assim. É tipo uma sala gigante com dois ambientes, ok? Então não tem nada que separa, tipo, o filho do pai e o pai do filho, ok? Então, aqui é a porta da vida. E aqui, né, no lugar santíssimo tem a Arca da Aliança, né? Que representa o concerto, no caso, o trono de Deus, né? A Arca da Aliança representa o trono de Deus, que é onde Deus senta aqui. No céu, o trono de Deus, ele fica no lugar santíssimo, que é onde Deus tem o seu trono branco, né? E dentro dessa arca, no caso, peraí, antes fora, né, tem dois anjos, né, que guarda a Arca da Aliança. E no santuário terrestre tinha a Shekinah de Deus, que ficava em cima do propiciatório, né, que era a tampa, que representa também a intercessão de Jesus, né, entre Deus e a humanidade. Então, a tampa também representa Jesus. E também, dentro da Arca da Aliança, tinha os 10 mandamentos, né? As duas tábuas dos 10 mandamentos. E também tinha a vara de Arão e o maná. Então, os 10 mandamentos representam o caráter de Deus em nós, né? Que tanto que acho que é Jeremias 20:20. Esqueci. Mas tem lá um verso na Bíblia que fala que Deus, ele não sei se selaria, mas ele implantaria a lei dele no nosso coração. Então, representa o caráter de Deus em nós. E a vara de Arão que floresceu representa que Deus guia e repreende o povo. Então a vara tanto serve para guiar o povo, né, mostrar o caminho, mas também serve para repreender. Então, quando for preciso, Deus vai lá e tal, dá uma repreensãozinha na gente. E também o maná. O maná, ele representa Deus, o provedor do alimento, né? Deus quem provém. E tem até uma música que fala do Daniel Lid, ele fala vários vários nomes de Deus, né? E o que significa. Então, um deles é o Deus que provém. Eu esqueci na língua original, mas é Deus que provém. Então, representando, o maná representa que é Deus quem provê o alimento do seu povo, né? E, bom, acho que eu falei tudo aqui. Ver por da vida, intercessão. O altar o altar do incensário
também representa a intercessão de Cristo por nós. Eu não sei se eu já falei, mas se não falei, tá aí. E deixa eu ver, 7 igrejas, testemunho de Jesus. Ah, é. E no castiçal, né? Também, né? O meio que representa Jesus representa também o testemunho de Jesus nas 7 igrejas, né? E eu acho que foi só isso. Agora vamos continuar, porque ainda não terminou, já deu 20 minutos, só essa parte. Então, deixa eu ver. O pátio. Eu não falei do que fazia no pátio. No pátio, todos os dias, o sacerdote ministrava nesse local. Nele estava um altar que representava a cruz de Cristo. O sangue derramado apontava para o sacrifício do verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Jesus. Outro utensílio dentro do pátio era a pia, que representava o batismo. Mas eu falei, desta forma, este local ensinava a justificação pela fé. Então, representava o batismo dessa forma, este representava a justificação pela fé. O crente é salvo quando aceita o sacrifício expiatório de Cristo e é batizado. Esse foi o pátio. Agora a gente vai para o santo. O sangue do cordeiro. Vixe, meu olho. O sangue do cordeiro morto no pátio era recolhido e levado pelo sacerdote somente ao lugar santo. Esse era o serviço diário. O serviço diário ele acontecia 2 vezes no dia, às 9 horas da manhã e também às 3 horas da tarde. E Jesus cumpriu também isso como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele começou, né, o processo da sua morte às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde Jesus morreu, né, cumprindo assim o que estava escrito que o Cordeiro de Deus faria, e ele fez. Quando os pecados eram simbolicamente transferidos para o santuário, este local continha a mesa com 12 pães da proposição, que indicava que eram os pães asmos, tá? Sem fermento, que indicava simbolicamente Jesus como o pão da vida e o alimento diário do cristão, que é a Bíblia, né? No caso, a mesa lá, a mesa com os pães, a mesa da proposição. Encontrava-se também neste local o candelabro que apontava para o ministério do Espírito Santo, ao conduzir as pessoas a Cristo Jesus, a verdadeira luz do mundo. Isso, eu esqueci de falar isso, que representa Jesus como a luz do mundo, né? Jesus como a luz do mundo. Outro objeto sagrado era o altar de incenso, que está em Apocalipse 8:3, que representava a oração dos santos e a intercessão contínua de Jesus, né? Que é o que Jesus está fazendo hoje. Ele está no céu, no altar de incensário, recebendo as nossas orações através do Espírito Santo que leva a Ele. Desta forma, Deus ensinava. Então, aí, por isso que era continuamente, tanto no santuário terrestre, né, quando tinha esse altar com incenso, ele era continuamente queimado, porque não podia cessar, porque ele representava Jesus. Então, Jesus, quando agora no céu, né, ele está no céu continuamente intercedendo por nós. Então, desta forma, Deus ensinava
o processo da santificação através do estudo da Bíblia, né, a palavra de Deus, oração e o testemunho, né? Que no caso tá na Bíblia. E agora a gente vai para o lugar santíssimo. Neste local, uma vez por ano acontecia a purificação do santuário, que é o que Jesus está fazendo hoje no santuário do céu, que Deus construiu e não o homem. Era um dia de juízo para o povo de Deus. Isso, era só o juízo para o povo de Deus. Quem não é de Deus não precisa se preocupar porque já está condenado. Então, quem não é de Deus vive a vida do jeito que, né? Tipo, a musiquinha lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu, então. Quem não é de Deus vive a vida desse jeito. Mas quem é de Deus, hoje, precisa pedir perdão, se arrepender dos seus pecados. Tem que pedir perdão a Deus, em nome de Jesus, né? Através do Espírito Santo. Ok? Neste dia, o sumo sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro, por si e por sua família. E era assim, gente, se o sumo sacerdote esquecesse de alguma coisa, de tipo pecado, sei lá, ele era fulminado na hora. Então, por isso que ele tinha que ser o primeiro, né? Por isso que Jesus, ele veio aqui e fez o que fez, porque ele tinha que dar exemplo, porque ele seria, né, no céu, o nosso sumo sacerdote. Só que Jesus não tinha pecado, né? Então, Jesus, ele veio só para cumprir aquilo que estava escrito sobre ele. E aí, ser o nosso sumo sacerdote. Então, ele oferecia por si e por sua família o sacrifício do bezerro e do cordeiro, outro em holocausto pelo povo. Esse holocausto, no caso, o sacrifício diário era para perdão daqueles pecados que a pessoa não era ignorante. Pecado de ignorância que a gente comete, mas não sabia que era, entendeu? Então, por isso que era feito o sacrifício continuamente, 2 vezes no dia. E nesse dia da expiação, o sacerdote, ele oferecia também um holocausto pelo povo. Então, por aquelas pessoas que estavam doentes, não podia vir, ou já estava idoso demais, não podia vir andando, né? Porque era uma distância muito grande, então nem todo mundo conseguia chegar até o santuário. Então, por essas pessoas que não tinham condições de vir, né? Pedir perdão, porque era assim, eles tinham que pegar um cordeirinho ou animalzinho que fosse sacrificar, confessar no ouvido desse animalzinho e eles mesmos tinham que degolar o bichinho. Então tinha que passar a faca, né? Riscar a faca no pescoço do bichinho. E aí, né, fazer o processo, né? Tirar a pele, tirar a gordura e todas essas coisas e depois colocar lá no altar para ser queimado. Então, essas pessoas, né, tava doente ou muito idoso, não podia fazer isso, né? Porque já tava muito velhinho, não conseguia andar, né? Porque antes não tinha, né, um ônibus ou, sei lá, um avião que, bum, chegava e já era. Não, então eles tinham que, viajar andando por quilômetros e, tipo, eles tinham que acampar em barraca, então é muita coisa. Então, algumas pessoas não podiam ir, então o sumo sacerdote oferecia pelo povo por essas pessoas que não podiam ir. Lançava a sorte sobre 2 bodes. Um era separado para Deus e o outro era chamado de Azazel. Então, um era separado para Deus. Então, o que era separado para Deus, o bode separado para Deus, era sacrificado e morto, né? E oferecido no altar de holocausto. O bode Azazel é o que recebia o pecado do povo, todo o povo que confessou o pecado naquele dia. Simbolicamente, é claro, né?
o pecado que estava dentro do santuário era colocado sobre esse bode Azazel, que representava o diabo, e era levado, né, por uma pessoa até o deserto, onde ninguém pudesse assar esse bode, ele tinha que morrer sozinho, né? Então, representando o milênio, no caso, o 1000 anos, né, que está escrito na Bíblia. Que o diabo vai passar na terra 1000 anos, né, até Jesus vir pela terceira vez, na segunda ressurreição, a da execução, e botar fogo na terra. Então, como foi no dilúvio, foi destruído com água, dessa vez vai ser destruída com fogo. Então, vai ser fogo do céu, fogo da terra, né, vulcão, sei lá, essas coisas assim. Vai ser fogo e vai ser consumido, né, através do fogo consumidor, né, do Espírito Santo. O fogo, a presença de Deus, né, vai queimar esse povo. No caso, que tá agarrado no pecado, né, não tem como mais separar um do outro. Então, esse povo vai ser queimado vivo. O bode separado pela sorte ao Senhor era oferecido como sacrifício a Deus, e seu sangue fazia a purificação do santuário, né? Porque o bode oferecido a Deus, eles espiava assim na cortina, né? O sangue do povo, e também no lugar santíssimo também era aspergido o sangue para fazer a expiação, a purificação, que representava Jesus, né? Que ele derramou o seu sangue e purificou, né? E cadê? Aqui, santuário. Após terminar a cerimônia de purificação, o sacerdote transferia simbolicamente a culpabilidade dos pecados para o bode Azazel, né? Que eu tinha falado, que segundo a tradição judaica representava Satanás. Esse bode era então enviado para o deserto. No lugar santíssimo estava a Arca da Aliança, que continha as tábuas com os 10 mandamentos e uma porção de maná. Através deste local, Deus ensinava a verdade sobre o juízo, né? Porque o santuário é justamente para explicar isso, né? Tanto que Deus fala que o Espírito Santo, quando ele vem para quê? Para convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, o santuário, ele tá aqui também para isso. A verdade sobre o juízo, né? Para ensinar a verdade sobre o juízo. A santidade da sua lei, o sábado. A reforma de saúde, a verdade sobre, aqui ó, veio, juízo, né? Porque o diabo ele já tá condenado, né? Ele já foi julgado, né? A santidade da sua lei, o sábado, né? Porque hoje o povo guarda o domingo, que é uma tradição romana, né? E a reforma de saúde, né, também, que tá lá no representado no maná, né, que é Deus que provê o alimento do seu povo. Então, é a reforma de saúde. E a verdade sobre o milênio, que é o 1000 anos, quando a culpabilidade dos pecados do povo de Deus será transferida. De Deus será transferida para o autor do pecado, que é o diabo, Satanás. Através do ritual do santuário, o povo de Deus conseguia vislumbrar o plano da salvação. E ao exercer fé nos símbolos, estava seguindo as grandes verdades da Bíblia. Este sistema era temporário e devia cessar com a morte de Cristo, em Daniel 9, 27. 27. Mas as verdades do santuário poderiam ser pregadas até a segunda vinda de Cristo. Agora tem 3 perguntinhas, a gente termina, já tá 34.
Em Daniel 8, verso 11 e 12, o que Satanás faria com as verdades exemplificadas no santuário. Então, o diabo, o que ele fez com a verdade de Deus, né, do santuário? Ele deitou por terra e a verdade e o que fez prosperou, né? O que a gente vê hoje, né? Que a Bíblia fala, não, guarda o sábado, o mundo guarda o domingo. Aí Deus fala, não, como os alimentos saudáveis. O mundo quer comer carne de porco, carne de tubarão, barbatana disso, quer comer as tartarugas, quer comer urubu, quer comer morcego, quer comer não sei o quê. A gente fica o quê, gente? Mas é isso. Então Deus fala uma coisa e o mundo tá fazendo outra, né? Então, o que o diabo fez tá prosperando, né? Então, Deus falou, tu vai morrer. O diabo falou, não morre não. E o povo tá fazendo o quê? Não, quando a gente morre, vai pro céu, vai pro animal, ou vai pra uma planta, ou sei lá. Ou vive no outro, no, tipo, no antepassado, sei lá como é que fala. Tipo, vive numa outra criança da família, né? Mas tá aí, tá prosperando, né? O objetivo de Satanás ao desprezar as verdades é fazer com que o ser humano não compreenda o plano da salvação. As verdades do santuário atacadas por ele são lugar santíssimo, né? Porque tem a lei de Deus, tem a condução de Deus, a repreensão de Deus, tem Deus provendo, né, o alimento. Então, ele não quer, né, que a humanidade obedeça a Deus e nem receba de Deus as bênçãos de Deus. Então, ele muda tudo no lugar santíssimo, né? Por causa da lei de Deus, né? Principalmente, porque no céu ele disse que é impossível guardar a lei. E hoje o que o povo tá fazendo? Ah, é impossível guardar a lei. Se a lei é amar, gente. A lei simplesmente é amar. Porque amar a Deus é amar ao próximo. Como assim é impossível? Tipo, você não ama? Então, sim. Se você não ama, é impossível. Mas se você ama, é possível. Agora, bora lá. Lugar santíssimo. Cadê? As verdades do santuário atacada por eles são lugar santíssimo. O juízo, os 10 mandamentos, o sábado, a reforma de saúde, o milênio, o lugar santo. A verdade sobre a pessoa e o ministério do Espírito Santo. A intercessão contínua de Jesus Cristo, né? Porque hoje o pessoal, em vez de pedir perdão para Jesus, vai para um homem, né? Tem uns que pagam, né? Para que o homem possa perdoar em nome de Deus. Aí, ou confessa para o homem e o homem perdoa, sendo que o homem não é Deus, né? Tipo, o homem diz que tem autoridade sobre a igreja. Quem tem autoridade sobre a igreja é o Espírito Santo, né? Porque quando Jesus foi para o céu, ele deixou o Espírito Santo, né, no lugar dele, não foi o homem. Então, quem tá seguindo essas orientações erradas, né, é melhor acordar e pedir perdão para Jesus, né? E começar a fazer o que é certo. Porque pedir perdão para outro homem, isso tá errado. Você tem que pedir perdão para Deus. Agora, se você, né, deu um tapaço na cara de uma pessoa, você pede perdão porque você deu um tapão nela e pede perdão para Deus porque bateu no filho dele, entendeu? Mas quando você peca sem fazer mal, tipo, diretamente ao ser humano, você tem que pedir perdão a Deus em nome de Jesus, né? Não tem que pedir perdão para outra pessoa.
né? Ficar compartilhando o seu pecado, fazendo do próximo o seu cúmplice, né? Tipo, eu matei, eu fiz isso, eu roubei, eu adulterei, eu fiz isso e aquilo outro, confessando para outra pessoa, tornando dessa pessoa o seu cúmplice, em vez de pedir diretamente perdão a Deus. Tá errado. Então, isso daí, a oração e a importância da Bíblia como a palavra eterna de Deus, né? Agora o pessoal tá querendo reinventar a Bíblia, quer escrever a Bíblia de novo, porque do jeito que tá muito antigo, a Bíblia não tá falando coisa com coisa. Eles falam que Deus tipo incoerente, ele fala uma coisa e depois contradiz essa palavra. Eles estão falando que Deus contradiz o que ele mesmo disse. Na verdade, as pessoas que não entendem o que Deus está dizendo, né? Deus não se contradiz, mas as pessoas entendem errado e falam daquilo que não entende. O Pátion. Então, Pátion, batismo, a confissão somente a Jesus, o pecador confessava sobre a cabeça do cordeiro, né? Por isso que tinha que confessar, né, para o cordeirinho, né? Você confessava na orelha do cordeirinho e depois você cortava a garganta dele, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por isso que precisa ser Jesus, né? Você precisa confessar a Deus em nome de Jesus, porque o ser humano não pode, gente. Tem que ser só Jesus. E a salvação pelo sacrifício de Cristo, né? Isso tudo estava no pátio. Agora tem mais duas perguntinhas e a gente termina, tá? Em Apocalipse 12, o verso 6, e depois Apocalipse 13, o verso 5, e depois Daniel 7, o verso 25. Por quanto tempo Satanás agiria para deitar as verdades de Deus por terra? Então, nesses versos você vai ver que tá escrito em forma diferente, mas quando você faz a conta é exatamente o mesmo tempo, né? Que tá tipo um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Aí o outro tá não sei quantos meses, que eu esqueci agora. E o outro tá 1260 anos. Então é tudo representando o mesmo período de tempo, né? É a mesma quantidade de tempo. Biblicamente falando, tá, gente? Então, esse seria o tempo, né? A quantidade de anos e meses que a verdade de Deus seria deitada por terra e o diabo ia prosperar nisso. Então, em profecia, um dia equivalente a um ano. Então, no calendário judaico, né? 360 dias. Em Números 14, o verso 34, Ezequiel 4, verso 6, tá falando também sobre isso. Como o historicismo, né, que é o que a gente estuda agora, né? A gente está estudando pelo método da história bíblica, confirmando na história do nosso tempo e, tipo, o tempo que já passou. Tudo que está registrado na história, não só na história bíblica, mas também na nossa história, a gente tem como comprovar se o que está escrito na Bíblia é verdade ou não, né? E quando a gente vai pela história, a gente tem a confirmação que Nabucodonosor existia, porque tem os tijolos com o nome dele, né? Ele era muito vaidoso. Então, todos os tijolos tinham o nome Nabucodonosor. Aí tinha também, tem a comprovação também de Daniel, que Daniel e seus 3 amigos existiu realmente, né? Porque tem lá um objeto, não sei se é um vaso, eu não lembro, mas tem lá o nome deles, né? Daquela época, ainda tem os nomes deles. Ele foi achado, né, pelos arqueólogos.
Tem também a comprovação de Sodoma e Gomorra, né? Tem uma parte lá do acho que é Oriente lá, esqueci o nome, da terra lá, esqueci. Então, tem 1 metro de cinza, tipo, naquela parte lá onde Sodoma e Gomorra foi, né, destruída pelo bolas de fogo, onde até a mulher de Ló virou estátua de sal. Então, lá tem 1 metro de cinza, né, confirmando que realmente existiu isso. Tem o dilúvio, né, que é o maior de todos, a evidência do dilúvio, porque em todo mundo tem várias linhas horizontais retinhas perfeitas da catástrofe do dilúvio. Então, tudo confirma a palavra de Deus. E quanto mais o cientista tenta provar que Deus não existe, aí é que eles provam que Deus existe de fato, mas eles não querem crer, né? Então, é verdade, é a palavra de Deus. Então, como o historicismo ensina que a profecia se cumpre na história, e é verdade, se cumpriu, encontramos no Edito de Justiniano o início de um período que se identifica com o cumprimento desta profecia. Em 1538 d.C., o bispo de Roma tornou-se o líder supremo do cristianismo. Esta supremacia estendeu-se por 1260 anos, confirmando a profecia, terminando no ano 1798 d.C., com o aprisionamento do Papa Pio VI pelas tropas de Napoleão Bonaparte, né? Aqui tem deixa eu ver se dá para mostrar, um períodozinho aqui, ó, tá vendo ali, ó? Não sei se aí tá aparecendo o contrário, mas é esse daí. E então, esse período de 1260 anos foi a supremacia papal, né? Acabando com o povo de Deus, né? Porque o tanto de gente que foi morta, gente, nesse período, vocês não têm ideia. Em Daniel 8, verso 14, até quando essas verdades permaneceriam jogadas por terra? Quando seriam restauradas? Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E foi exatamente isso que aconteceu. Estamos diante de dois, né, conjuntos de verdades. Primeiro, a verdade do santuário representada pelos símbolos. Segundo, uma suposta verdade, ou seja, os ensinos falsos levantados por Satanás para combater a verdade. Cada ser humano encontra-se diante desse conflito que envolve a verdade de Deus e os falsos ensinos. Qual vamos aceitar? Eu já aceitei a verdade de Deus. Agora você faça a sua aceitação, né? O mito de Platão, quando Deus criou os seres humanos, criou alguns com ouro por dentro. Daqui é tipo mito, tá, gente? Não é verdade, não. Mas é um comentário que é importante. E daqui quem falou foi o Platão, né? É mito. Então, quando Deus criou os seres humanos, criou alguns com ouro por dentro, alguns com prata e outros com bronze. Aqueles que tinham ouro por dentro deveriam ser os guardiões, o mais elevado em nível político e social da nação. Os que tinham prata
seriam os auxiliares. Finalmente, os de bronze seriam a classe mais baixa. Se o povo acreditasse nesse mito, ele disse, estariam satisfeitos com sua condição social, qualquer que fosse ela, porque era ordenado por Deus. Isso é o que eles diziam, né? E alguém lhe perguntou, você conhece alguma forma de fazê-los acreditar nisso? A resposta dele foi o quê? Uma das mais assustadoras. Não na primeira geração, disse ele, mas você pode ter sucesso na seguinte e nas gerações posteriores. Dê tempo suficiente a qualquer mentira ou mito e um dia o povo vai acreditar nelas. E é o que hoje, né, a maioria das pessoas acredita na mentira. Eles preferem acreditar na mentira porque é mais fácil do que na verdade de Deus, né? Porque a verdade de Deus você precisa ter fé, então você precisa acreditar sem ver, né, acontecer. Então, para você ver acontecer, você precisa ter fé. Então, como a maioria prefere a coisa mais fácil, então eles preferem acreditar num mito, né? Porque eles podem, sei lá, fazer do jeito deles e conseguir do jeito deles do que, né, o método de Deus. E essa é a mensagem de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. O assunto é muito bom. Gosto muito de falar sobre o santuário. O próximo estudo, né, vai ser os 2.300 anos. Né? A gente vai falar sobre a profecia de Daniel, que representa a maior profecia da Bíblia. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo estudo.